A imagem é marcante. Os filhos de Ragnar Lothbrok, cegos de fúria, chegam à Inglaterra para vingar a morte do pai, que foi jogado num poço de cobras pelo rei Aela. A série Vikings nos deu uma das histórias de vingança mais viscerais da TV. Ivar, Björn, Ubbi, Hvitserk, todos unidos pelo sangue para fazer um rei pagar pelo que fez. É uma trama poderosa, direta e muito pessoal. Mas e se eu te dissesse que a série, por mais épica que seja, simplificou um dos eventos mais importantes da história da Europa? E se a vingança, esse motivo que a gente entende tão bem, for só um pedacinho de uma história muito, mas muito maior, a realidade consegue ser ainda mais impressionante. Prepare-se para conhecer a verdadeira história do grande exército pagão, uma campanha militar implacável que, em sua fase principal, durou quase 14 anos e que não só buscou vingança, mas redesenhou o mapa da Inglaterra e mudou o destino de reinos para sempre. Esta não é a história da vingança de uma família, é a história de como uma nação inteira foi forjada no fogo. Em Vikings, a invasão da Inglaterra depois da morte do Ragnar é mostrada como algo direto e quase imediato. Os filhos juntam um exército, atravessam o mar, caçam o rei Aela, executam o cara com a águia de sangue e pronto, a vingança é feita. Depois disso, o exército se espalha e cada irmão vai para um canto. A série nos faz pensar que foi uma grande invasão, sim, mas com um objetivo bem claro: retaliação. Só que quando a gente olha para as fontes da época, a coisa foi de uma magnitude completamente diferente. O que os cronistas anglo-saxões chamaram, com uma mistura de medo e espanto, de Maesel Heathen Here, ou o grande exército pagão, não era só um bando de guerreiros de luto. Era uma coalizão militar como nunca se tinha visto. Pensa assim, o que a série mostra é tipo uma força-tarefa de operações especiais numa missão de assassinato. O que a história revela é uma força de invasão completa. Esse exército, que chegou na Anglia Oriental em 865, era uma aliança organizada de guerreiros de vários cantos da Escandinávia. A maioria era de dinamarqueses e noruegueses, com alguns que já moravam na Irlanda e, quem sabe, até alguns suecos. Eles não eram liderados por uma única família, mas por um comando unificado, com um objetivo bem mais ambicioso. Enquanto as invasões vikings anteriores eram na base do saqueia e corre, focadas em mosteiros e lugares ricos, o grande exército tinha outra ideia. Eles não vieram só para pilhar, eles vieram para conquistar e para ficar. A campanha deles não durou meses. A fase principal se estendeu por quase 14 anos de forma contínua. Não foi um raio que caiu na Inglaterra, foi uma maré que subiu e nunca mais baixou por completo. A série, para manter o ritmo e o drama, comprime décadas de história como se dobrasse um mapa complexo até ele caber no bolso. A essa altura você deve estar se perguntando: tá, mas e o Ragnar? E a vingança dos filhos? Essa parte não é real? A resposta é complicada. A figura de Ragnar Lothbrok é uma das mais fascinantes e misteriosas da era viking. Hoje os historiadores o veem como uma figura lendária ou semi-lendária. Isso não quer dizer que ele não existiu, mas que o Ragnar que a gente conhece é provavelmente uma fusão de vários líderes e contos vikings, tudo junto sob um nome famoso. Ele é menos uma pessoa real e mais um herói de uma lenda fundadora. A ideia de que o grande exército queria vingar o Ragnar vem principalmente das sagas nórdicas, que foram escritas séculos depois dos fatos. Nessas histórias, a vingança é a cola emocional que explica um evento gigantesco. É um jeito dramático de dar um propósito humano a uma invasão tão complexa. Só que as fontes da época, como a crônica anglo-saxônica, que registrou a chegada do exército, não mencionam Ragnar em nenhum momento. Ou seja, essa história de vingança é, na melhor das hipóteses, uma invenção literária posterior. Então, se não foi só por vingança, por que um exército desse tamanho se formou para invadir a Inglaterra?
As razões reais são menos poéticas, mas muito mais estratégicas. A Inglaterra do século IX não era um país unido. Era um quebra-cabeça de reinos rivais: Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental e Wessex. Eles viviam brigando entre si, o que criava uma instabilidade política que era um convite aberto para uma força organizada de fora. Os vikings do Grande Exército eram espertos. Eles viram uma terra rica, dividida por brigas internas, e enxergaram uma oportunidade de ouro. Anos de ataques menores deram a eles um conhecimento detalhado da geografia e da riqueza da ilha. Em vez de uma única motivação familiar, a invasão foi o resultado de vários fatores juntos: a busca por terras para colonizar, a promessa de muita grana e a fraqueza política dos alvos. O grande exército pagão não foi uma reação de cabeça quente, foi uma operação militar estratégica e muito oportunista. A série mostra uma invasão relâmpago. A realidade foi uma campanha longa e brutal, um avanço metódico que foi engolindo um reino atrás do outro. Tudo começa em 865. O grande exército não chega chutando a porta. Pelo contrário, eles desembarcam na Anglia Oriental e fazem um acordo com o rei local. Em troca de paz, eles recebem cavalos. Esse primeiro passo já mostra a mentalidade deles. Não eram só guerreiros, eram generais. Eles precisavam de mobilidade para transformar sua força naval num exército de terra eficiente. Com sua nova cavalaria no ano seguinte, 866, eles vão para o norte, para o reino da Nortúmbria. O reino estava no meio de uma guerra civil, com dois reis rivais, Aela e Osbert, brigando pelo poder. Os vikings usavam essa divisão de forma genial. Eles tomaram a cidade de York, que rebatizaram de Jorvik, e a transformaram em sua principal base de operações no norte. Quando Aela e Osbert finalmente se uniram para tentar retomar a cidade, já era tarde. Os dois foram derrotados e mortos em batalha em 867, e a Nortúmbria caiu. O próximo dominó foi a Anglia Oriental, em 869. O exército, que tinha feito um acordo de paz ali, voltou. Dessa vez, sem conversa. O rei Edmundo lutou e foi derrotado. Diz a lenda que ele foi capturado e, por se recusar a abandonar sua fé, foi amarrado a uma árvore e morto com uma chuva de flechas, se tornando o mártir São Edmundo. Com dois reinos dominados, o alvo seguinte era a Mércia, o coração da Inglaterra. Entre 870 e 874, o exército aplicou uma pressão constante. Eles nem precisaram de uma grande batalha. Marcharam pelo reino, passaram o inverno em fortalezas e aos poucos sufocaram a resistência. Em 874, o rei da Mércia, Burgred, desistiu de tudo e fugiu para Roma. No lugar dele, os vikings colocaram um rei fantoche. Mais uma prova de que o objetivo não era só destruir, mas controlar. Em menos de 10 anos, 3 dos 4 grandes reinos anglo-saxões tinham sido conquistados ou neutralizados. O sonho de uma Inglaterra viking estava quase se tornando realidade. Só um reino ainda estava de pé, o reino de Wessex. Em 871, o grande exército virou sua atenção para Wessex. O rei era Ethelred, e seu irmão mais novo era um jovem estudioso chamado Alfredo. Aquele ano ficou conhecido como o Ano das Batalhas de Alfredo, com uma série de confrontos sangrentos. Numa delas, a Batalha de Ashdown, o jovem Alfredo, vendo que seu irmão estava atrasado nas orações, tomou a frente e liderou um ataque morro acima contra os vikings, garantindo uma vitória importante. Essa batalha provou que o grande exército não era invencível, mas o custo era altíssimo. O rei Ethelred morreu logo depois, provavelmente por causa dos ferimentos, e Alfredo, com uns 21 anos, virou rei. Sua primeira decisão? Pagar os vikings para irem embora, comprando um tempo precioso para seu reino exausto. Por alguns anos, os vikings focaram em fortalecer seu poder no norte.
Mas em janeiro de 878, eles voltaram para Wessex, agora liderados por um rei chamado Guthrum. Eles lançaram um ataque surpresa em pleno inverno, algo totalmente inesperado. Invadiram a fortaleza real de Chippenham, onde Alfredo estava. O ataque foi tão devastador que o exército de Wessex se desfez. O próprio rei Alfredo teve que fugir com uns poucos seguidores, virando um fugitivo em seu próprio reino. Ele se escondeu nos pântanos de Somerset, num lugar chamado Athelney. Esse foi o ponto mais baixo da resistência anglo-saxã. Parecia que a Inglaterra estava praticamente conquistada. O último rei inglês era um fugitivo escondido num pântano. A causa parecia perdida, mas foi nesse momento de desespero que a lenda de Alfredo, o Grande, nasceu. Escondido, ele não só sobreviveu, como começou uma guerrilha, atacando patrulhas vikings e mantendo a esperança viva. Na primavera, ele enviou mensageiros secretos, convocando os exércitos locais para se encontrarem na Pedra de Egberto. Para o espanto dos vikings, o plano deu certo. Na 7ª semana depois da Páscoa de 878, um novo exército anglo-saxão, formado por homens que achavam que seu rei estava morto, saiu da floresta. Alfredo os liderou na Batalha de Edington, um confronto decisivo contra o exército de Guthrum. Foi uma luta feroz. Os homens de Alfredo formaram uma parede de escudos e aguentaram os ataques por horas, até que finalmente quebraram a linha inimiga e botaram os vikings para correr. Guthrum recuou para sua fortaleza, mas Alfredo o cercou por 2 semanas. Sem comida e sem esperança, Guthrum finalmente se rendeu. E o que aconteceu depois não foi uma execução, mas um ato de gênio político. Alfredo exigiu que Guthrum e seus chefes fossem batizados, com o próprio Alfredo sendo o padrinho de Guthrum. Pouco depois, eles assinaram um tratado. Esse acordo não expulsou os vikings. Em vez disso, dividiu a Inglaterra. A parte norte e leste do país, que os vikings já controlavam, foi formalmente cedida a eles. Essa área ficou conhecida como Danelaw, a terra sob a lei dinamarquesa. Em troca, Guthrum reconheceu Alfredo como rei de Wessex e do sul da Mércia. A grande campanha de conquista tinha chegado ao fim agora. Começava a era da colonização e da convivência. Esse é o verdadeiro legado do grande exército pagão. Eles não foram simplesmente derrotados. Eles tiveram tanto sucesso que se tornaram parte da paisagem inglesa, não politicamente para sempre, já que seus reinos foram depois reconquistados, mas de uma forma cultural, linguística e nos nomes de lugares que dura até hoje. Palavras em inglês como sky cell, egg ovo e lowley vêm do nórdico antigo. E, ironicamente, a maior ameaça que a Inglaterra já enfrentou foi o que acabou forçando sua unificação. A resistência ao grande exército plantou as sementes que, um século depois, levariam à criação de um reino unificado da Inglaterra. A série Vikings nos deu uma saga de família inesquecível. É uma ficção histórica fantástica, mas a história real do grande exército pagão é de muitas formas ainda mais grandiosa. Não é a história de alguns irmãos vingando o pai, mas a crônica de uma guerra total, um conflito de estratégia, resiliência e um choque de culturas que não só derrubou reinos, mas acabou dando origem a uma nova nação. A realidade não diminui o drama da ficção. Ela o enriquece, mostrando as forças da história que inspiraram os criadores da série. A verdade é que os vikings não apenas visitaram a Inglaterra, eles a refizeram, deixando uma marca que existe até hoje. No próximo episódio, o grande exército pagão mudou o mapa da Europa, mas a sua vitória esconde um segredo que a série não te contou. Uma rede de espionagem, símbolos encriptados e táticas de navegação que desafiavam a ciência da época. Nós vamos quebrar o código oculto dos vikings. O verdadeiro poder nórdico não estava nas armas, mas na mente. Se você curtiu descobrir a história real por trás de Vikings, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. E o mais importante,
Comenta aí embaixo qual outra história ou personagem da série você gostaria de ver analisada por aqui. Te vejo no próximo vídeo. A sua curiosidade é o nosso mapa.